Bom, nós hoje vamos trabalhar o capítulo 7, né? Tema e significação na língua. Nesse capítulo, nós vamos ver alguns tópicos, que é tema e significação, o problema da percepção ativa, avaliação e significação e dialética da significação. Esses são os temas que esse capítulo apresenta. Então, a gente vai trabalhar com a versão do Valentim Voloshinov, né, que foi traduzida pela Sheila Grillo e a Ekaterina. Aí, agora, eu quero mostrar uma coisa. A gente tem os dois textos, né? A primeira versão, Marxismo e Filosofia da Linguagem, na tradução feita pela editora Ucitec, e agora a gente tem pela editora 34. E a gente nota já de cara uma diferença muito grande entre as duas traduções. Eu vou mostrar para vocês, no próximo slide, uma diferença bastante grande, inclusive na hora de ler a gente vai observar isso, né? Na primeira edição, a gente vai ver que enunciado e enunciação são apresentados de formas distintas. E na versão, a tradução da Sheila, aí a gente vai observar o uso somente da palavra enunciado. Então, vejam só aí. O problema da significação é um dos mais difíceis da linguística. Logo na introdução do texto, né? As tentativas de resolução desse problema têm revelado o estreito solilóquio da ciência linguística com particular clareza. Com efeito, a teoria que se apoia sobre uma compreensão passiva não nos dá meios de abordar fundamentos e das características essenciais da significação linguística. Dentro dos limites da nossa investigação, limitaremos a um exame muito breve e superficial dessa questão. Procuraremos simplesmente traçar grandes linhas de uma investigação produtiva nesse campo. A gente vai ver na tradução da Ucitec o termo o tempo todo enunciação. Na tradução da Sheila Grillo, a gente vai ver enunciado, né? Ou seja, enunciado e enunciação são tratados como quase que sinônimos na tradução da Sheila Grillo. E na primeira versão, na tradução da Ucitec, a gente vai ter aí o termo enunciação e enunciado. Isso já faz uma diferença nesse processo da tradução. E foi aquilo que a gente já tinha conversado, né? Eu acho que talvez por uma decisão de diferenciar de outras teorias e da própria forma como os russos veem esse termo, que parece que não tinha distinção, né, entre enunciado e enunciação. Então, nessa tradução, a gente só tem o termo enunciado, na tradução da Sheila Grillo, né? Mas aí, voltamos saindo dessa questão da tradução e entrando para o estudo em si desse capítulo, que para mim é o capítulo mais significativo da obra. Acho que esse é o capítulo mais importante da obra, porque, de alguma forma, ele vai mostrar para a gente alguns procedimentos que envolvem análise de textos. Então, é nesse sentido que eu acho que esse capítulo é bastante importante. Outra coisa que é interessante é que ele vai introduzir algumas categorias que vão nos ajudar a analisar os textos. Uma delas é o conceito de tema e acento apreciativo. Então, a gente vai ver um pouco como é que essas duas categorias são desenvolvidas por Voloshinov. E já de início, nesse primeiro parágrafo, ele já coloca uma grande questão para ser pensada nos estudos da linguagem, que é o problema da significação. Essa questão da significação corresponde a um grande problema nos estudos linguísticos. Pegamos, então, aqui agora a tradução da Sheila Grillo. O problema da significação é um dos mais difíceis da linguística. À medida que esse problema é solucionado, o monologismo unilateral da linguística se revela de modo especialmente claro. A teoria da compreensão passiva
não se abre a possibilidade de uma aproximação às especificidades mais fundamentais e essenciais da significação linguística. Em razão dos limites de nosso trabalho, necessitaremos nos restringir somente a uma análise muito breve e superficial dessa questão. Tentaremos, então, apontar as linhas fundamentais do seu estudo produtivo. Então, para pensar aí na compreensão da voz ativa, já que esse processo de significação só fica voltado para a compreensão passiva, a gente vai precisar de outras categorias e refletir mais sobre a linguagem para a gente entender alguns procedimentos de construção do sentido. Bom, aí a gente vai entrar numa categoria muito importante para pensar a questão da significação e ampliar essa noção de significação, porque ela em si não dá conta desse processo de compreensão ativa. A gente quer entender esse processo de compreensão ativa, mas só o estudo restrito da significação não vai dar conta disso. Então, a gente vai incluir um novo tema, ou seja, uma nova categoria, que é o tema, para compreender a construção do enunciado. A gente só pode pensar a construção do enunciado a partir de duas propriedades que o constituem. A primeira seria a significação e a segunda, o tema. Então, nós vamos observar, então, como cada enunciado é proferido e ele vai sempre ter uma parte que é irrepetível, porque cada enunciado, ao ser dito, corresponde a um novo tema, a uma nova construção de sentido. Isso é muito importante para a gente. Bem, aí a gente pode ler um tema único para cada evento, desculpe ali, irrepetível, não reiterável e individual. Então, todo ato de fala, toda ação comunicativa, ela não se repete. Isso é muito interessante. A gente pode pensar, por exemplo, nessa história da palavra eu te amo, por exemplo. Como é que a gente pensa essa palavra, né? Quando eu falo, quando eu conheço uma pessoa e fico encantado por aquela pessoa, eu digo eu te amo de um jeito. Aí eu começo a namorar e a coisa começa a cair um pouco na rotina, e eu já digo um eu te amo com uma outra intensidade. E às vezes até, eu posso até dizer, até com uma intensidade mais profunda ainda, se por acaso eu passar por um acidente, ver que aquela pessoa foi muito boa comigo e o sentimento intensifica. Mas cada eu te amo tem uma carga de sentido que é muito diferente dos outros pronunciados, né? Às vezes você está numa relação com uma pessoa durante muitos e muitos anos e a relação já está desgastada e às vezes você diz de forma quase obrigatória, eu te amo. Então, cada enunciado, ao ser proferido, até mesmo para a mesma pessoa, ela pode ter um valor, uma intensidade diferente, né? Por isso que cada enunciado corresponde a um tema único, ele é sempre irrepetível, irreiterável e sempre individual. Ele é um ato único. Por isso, Volostinov fala o seguinte: uma significação única é determinada, isto é, um sentido único pertence a qualquer enunciado como uma totalidade. O sentido da totalidade do enunciado será chamado o seu tema, né? Então, porque isso tudo envolve, né, o pronunciamento de uma determinado enunciado, envolve toda a construção do seu tema. Então, por isso que o tema deve ser único. Caso contrário, não teremos nenhum fundamento para falar sobre um enunciado, né? Em sua essência, o tema deste é individual e irrepetível como o próprio enunciado, né? Alguém quer falar alguma coisa? A Georgiana está querendo te fazer uma pergunta, Ricardo. Pode falar. Boa noite. Boa noite. A respeito do tema, porque é a primeira vez que eu leio a obra, né, e é a primeira vez que eu me deparo com
essa ideia de tema, né? E eu realmente não, assim, eu fiz a leitura e não sei se ficou muito claro como é que eu posso fazer aí. E assim, eu entendi o conceito, mas não ficou muito claro para mim como eu posso fazer a identificação desse tema no enunciado. Aí o senhor estava falando agora desse exemplo do eu te amo, né? E exatamente eu entendo essa ideia de vários contextos, né? E eu vejo muito isso assim, esses exemplos como um contexto. Assim, então, nesse exemplo, só para talvez me ajudar um pouco a entender essa identificação, qual seria a diferença aí dos temas a cada vez que eu enuncio o eu te amo, né? A cada vez que eu falo isso para mim talvez não tenha ficado muito claro. Eu agradeço desde já. Porque eu posso falar um eu te amo com a fissura da paixão. Eu posso falar um eu te amo de uma forma fraternal. Eu posso falar um eu te amo com um sentimento mais espiritual. Eu posso falar o eu te amo de diferentes maneiras. Se eu falo de diferentes maneiras, em diferentes intenções, eu tenho temáticas diferentes, né? Eu não tenho a mesma temática. Toda vez que eu falo com uma carga emotiva, com uma determinada intenção, dentro de um contexto, eu posso falar, inclusive, um eu te amo falso, eu te amo irônico, um eu te amo. E você só vai perceber que esse eu te amo é irônico pelo contexto. Se eu não tenho esse contexto, você não vai saber se eu falei o eu te amo com sinceridade ou simplesmente com falsidade. Então, é o contexto que vai me dar a pista do tema. O tema ele é uma construção. Então, e você só vai perceber por esse contexto maior. Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Ricardo, além do contexto, né, os valores axiológicos que cada momento solicitam, né, são bem determinantes para a construção do tema, né? Porque a cada circunstância você está mobilizando diferentes valores axiológicos, né? Por isso que o Voloshine vai insistir tanto, né, na compreensão ativa que a gente tem que ter diante dos enunciados, né? Exato, tá? Então, existe essa questão dos valores e existe essa questão desses sujeitos que estão aí nesse processo. As questões axiológicas estão muito presentes na construção, porque até esse eu te amo pode, dependendo da forma como é dita, né, pode existir uma relação de sexo ou uma relação de gênero, né, onde a mulher não pode dizer eu te amo, dependendo da cultura, né? Dependendo da sociedade, né? Só o homem pode dizer, vai depender muito, né? Essas expressões de sentimento, né? Vai depender muito desse contexto, que é sempre situacional, axiológico, histórico, social, tudo isso, né? Então, por exemplo, o enunciado a boa mulher deve saber lavar, passar e arrumar a casa. Bom, esse enunciado, dito no contexto lá de 1500, ou de 1600, ou 1700, é um enunciado que é muito natural, que é muito comum, porque os valores daquela época, né, a cultura daquela época vê isso como uma coisa comum, como uma coisa natural. Mas se a gente traz isso para o século XXI, para esse mesmo enunciado dito agora, de acordo com os novos valores, vai soar muito diferente. O efeito desse enunciado vai ser diferente por conta dos novos valores, das novas condições em que a gente vive, né? Então, por isso que os efeitos dos enunciados são decorrentes do tempo histórico e da situação, do contexto situacional, né? Por isso que ele vai ser sempre irrepetível, não reiterável e sempre individual. Ele é sempre um ato único, o que difere muito de outras teorias, como, por exemplo, a análise do discurso, né? Que vai ter uma postura diferente em relação a essa que a gente está apresentando aqui.
e o Em próprio... relação desculpa, achei que você tinha Pode acabado. falar, Isabel. Não, em relação a esse ponto, José Eduardo, tem uma questão aqui no chat. Você quer fazer a sua questão, José Eduardo? É sobre a questão da irrepetibilidade, justamente. Uhum. Essa questão é uma questão que realmente as pessoas esbarram nessa questão. Por isso que eu questão de colocar, inclusive, de letra maiúscula, né, para a gente poder discutir esse ponto. Entendi. É que, na verdade... Posso falar? Pode falar. Boa noite, professor. É que o senhor vem falando justamente nessa irrepetibilidade do enunciado e disse que ele também não é reiterável, segundo o livro que a gente está estudando. Mas, assim, como eu venho trabalhando com mídias, principalmente no caso do cinema, eu queria saber como seria essa questão em relação ao enunciado presente na mídia, né? Que a gente pode reassistir. Então, é a mesma coisa, porque você pode ter pensado numa propaganda com um determinado efeito, mas não é garantia que esse efeito vai. Primeiro, que os sujeitos são diferentes. Então, para cada sujeito, aquilo que você pensou pode gerar um efeito aproximado, né? Mas os sujeitos primeiro são diferentes. Então, nesse processo, o enunciado como chega ao outro, o efeito que ele produz pode ser muito diferente daquele que você imaginou. E tem um outro fator que é muito importante da gente pensar, que é a própria questão do acontecimento, né? A cada novo acontecimento, uma palavra pode ter um sentido bem diferente. Os enunciados proferidos por aquela pessoa pode ganhar um novo valor. Então, os sentidos do enunciado tá em constante movimento em relação aos acontecimentos que ocorrem. Por exemplo, agora mesmo a gente teve um fato, né? O caso da deputada Flor de Lis, que é da bancada evangélica, etc. e tal. Depois dessa posição da polícia em relação ao assassinato do marido da deputada, as falas dela foram retornadas, inclusive nas redes sociais, né? Algumas críticas que ela fazia à questão do aborto, em alguns posicionamentos que ela fazia, que tinham um determinado efeito, pelo menos para um grupo de evangélicos, deixa de ter o mesmo efeito devido aos acontecimentos, né? Então, a gente tem que levar em conta esses acontecimentos históricos, sociais e interacionais, porque a gente está falando não só numa dinâmica social histórica, a gente está falando também nesse processo daqui, que a gente está tendo aqui, de interação. Então, os enunciados vão ganhando novos valores. Aqui mesmo na aula, um enunciado que tem um determinado sentido no começo dessa aula pode ter um sentido bem diferente no final dessa aula, porque a gente fez um processo de troca e nesse processo de troca a gente reconstruiu as ideias, reconfigurou os sentidos dos enunciados, isso nesse mesmo momento, né? Ou seja, daqui a meia hora a gente está pensando o que foi dito, a noção de tema que a gente apresentou inicialmente já foi reconfigurada no final da aula. E os sentidos ganham outros sentidos. Então, quando eu falar novamente a palavra tema, ela já não tem mesmo o mesmo sentido, o mesmo significado do que naquele primeiro momento. Certo? É o que acontece, por exemplo, com esse enunciado, né? Que horas são? Tem uma significação diferente de cada vez que ele é pronunciado, né? E, consequentemente, em nossa terminologia, tem um tema diferente a depender da situação histórica concreta, histórica em uma dimensão também microscópica, né? Essa situação de aula, que o tema pode ser uma situação micro, a gente vai ver essa transformação dessa visão, ao qual é pronunciado e qual pertence em essência. Obviamente, essa designação é convencional. Aqui, o tema abarca até mesmo a sua realização,
Por isso, não se pode confundir o nosso conceito com o tema na obra literária. Não tem nada a ver o tema que a gente pensa lá na obra literária com essa noção de tema que a gente está aqui apresentando nesses estudos do Voloshinov, tá? Então, a gente aqui vai trabalhar com uma outra noção de tema, tá bom? Não é aquele que a gente encontra. É bem diferente. Talvez essa seja a dificuldade quando a gente entra nesse estudo da visão de tema do Voloshinov. Aí está falando aqui a Georgina. Eu acho que exatamente porque eu ter essa ideia muito fixa pelo termo, que talvez eu tenha tido dificuldade para compreender essa outra noção. Exatamente, porque é uma visão diferente dessa que a gente coloca nos estudos literários, né? E aí o próprio Voloshinov apresenta essa ideia que é muito importante para a gente. Então, a gente entra aí, né, nesse enunciado, né? Que horas são, né? Quais são as possibilidades do que horas são, né? Do ponto de vista da significação, que horas são é uma pergunta que qualquer pessoa pode fazer para perguntar a hora. Mas será que esse enunciado só diz isso? Ou ele diz mais do que isso? Será que esse enunciado pode ter temáticas diferenciadas? Então, vamos imaginar aqui pelo menos 3 situações diferentes. Por exemplo, eu preciso tomar um remédio. E aí eu vou e pergunto para uma pessoa, que horas são? Então, eu estou fazendo aí uma pergunta,